Deus, eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho que escreveu Mateus, que fala sobre Jesus Cristo, capítulo 7, a partir do versículo 28. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Carlinhos, que foi quem nos convidou para estarmos hoje aqui, para podermos transmitir a palavra, sabendo da responsabilidade que pesa nos nossos ombros. Nessa igreja aqui é uma igreja onde sempre, desde o começo da minha fé, eu tive a oportunidade de estar aqui no meio dos irmãos, Não vou saudar a todos os obreiros que eu conheço, porque vai levar um bom tempo, mas se sintam saudados quando eu fazer referência ao pastor Alfarelino Diógenes, que durante muito tempo tive a oportunidade de estar ao seu lado, trabalhando e aprendendo com ele ali lá na faculdade. Então todos se sintam apresentados, honrados pelo que eu falei do pastor Alfa, certo? Louvar a Deus pela vida do pastor Dantas, que é uma alegria poder estar revendo ele, É muito gratificante a gente olhar, e ver que aqueles que fundaram, que tiveram trabalho, que doaram a sua vida, e ver hoje a igreja frutificando, florescendo, crescendo, isso é muito importante. Eu acho que na história aqui da Assembleia de Deus, os nossos ministérios, só o pastor Dantas e o pastor Maurino que são mais antigos, E eu também tenho a honra, de ter ainda conosco ali no Serve Luz o pastor Maurino, que é o pastor de honra daquela congregação. Os irmãos acharam se é verdade? Diga amém. Estou nervoso, viu? Mas é assim mesmo, faz parte. Versículo 28 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. São 4 evangelhos que vão falar sobre a vida e o trajeto de Jesus durante a terra, num período de mais ou menos 3 anos a 3 anos e meio. Nós vamos observar que 3 evangelhos são semelhantes e são conhecidos como os evangelhos sinópticos, aqueles que vão repetir no seu ponto de vista ou na sua característica de cada evangelista. Já João, ele vai escrever de maneira universal. A gente observa todos os evangelhos e nós vamos entender que cada evangelho, cada escritor do evangelho, com sua peculiaridade, ele vai escrever para um público diferente, ele vai escrever com características diferentes, alguns acrescentando algo a mais, outros tirando alguns detalhes e outros pondo alguns detalhes. Quando a gente observa o evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos e de João, nós vamos observar que no Antigo Testamento, no livro que escreveu o profeta Ezequiel, no capítulo 1, no versículo de número 10, nós vamos observar que Ezequiel vai ver 4 seres, ou 4 figuras que vão apontar para estes evangelhos. João também, quando escreve o livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele também vai fazer menção dessas 4 criaturas que ele vê naquela visão. E a tipologia nos ensina que essa visão que ele teve, dessas 4 figuras, elas vão apontar para o evangelho. O leão vai simbolizar o evangelho de Mateus. O boi ou o cordeiro vai simbolizar o evangelho que escreveu Marcos.
O homem, a figura do homem vai tipificar, simbolizar o evangelho que escreveu Lucas, que vai falar do homem perfeito. E o rosto da águia, ele vai apontar para o evangelho de João, que vai falar de Jesus como o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Quando a gente observa e vê o evangelho de Mateus, nós vamos entender que Mateus ele tem uma preocupação. A primeira preocupação é revelar Jesus para o próprio povo, o povo judeu. E quando Mateus ele tem essa preocupação de revelar Jesus como o próprio rei, o próprio rei dos judeus, ele vai se preocupar com a figura de um leão, onde eu já falei aqui para a igreja. É interessante nós observarmos que ele vai trazer a figura de um leão, porque o leão, ele tem toda a autoridade. E um rei também, ele possui toda a autoridade no reinado que é lhe constituído. Então Mateus, ele tem essa preocupação de descrever Jesus como o rei dos reis e o senhor dos senhores. E para descrever Jesus como rei dos reis, senhores dos senhores, o leão da tribo de Judá, nós vamos observar que no capítulo de número 8, depois do texto que nós lemos, só o evangelho de Mateus, só Mateus ele vai descrever continuamente a figura daquele ser que tem toda a autoridade. Jesus como rei e como leão, ele possui toda a autoridade. E a autoridade aqui é o direito ou o poder inerente sobre ele de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer naquilo que ele fala e naquilo que ele manda. Eu observo que quando nós chegamos no capítulo 8, versículo de número 1, Mateus vai descrever Jesus como aquele que tem autoridade sobre a lei. A lei era constituída por 10 mandamentos que foram dados no Monte Sinai a Moisés. Mas esses 10 mandamentos eles foram destrinchados e chegaram a 613 preceitos, conhecidos como preceitos de Moisés. Desses preceitos tinha as leis, que eram leis cerimoniais, e as leis morais, que tinham que ser todas obedecidas. E nas leis cerimoniais, era-se proibido você tocar ou chegar próximo, em uma distância muito próxima de um leproso, porque automaticamente aquele que chegasse próximo de um leproso, ele contrairia a lepra daquele leproso. E quando nós observamos que quando Jesus ele desce do sermão do monte, aleluia, eu fico, irmão, abismado com que Jesus, da maneira como Jesus trabalha, porque Jesus não é apenas teórico, Jesus ele é prático. Ele fala e as coisas acontecem. Jesus não vivia só apenas na ortodoxia, ele também agia na ortopraxia, ou seja, ele falava e as coisas tinham que acontecer. Quando ele desce, aleluia, daquele monte, a Bíblia vai dizer que um leproso chega, aleluia, próximo de Jesus, com a intenção, em primeiro lugar, de adorar. Nós vamos observar que existia no Antigo Testamento cerca de 75 casos de lepra. Algumas eram curáveis, outras não. A que era incurável se chamava hanseníase, como nós conhecemos hoje. A lepra, ela dá um sentido de uma pele seca, que ela começa a sair do corpo e começa em estado de feridas, tomar e corroer todo aquele corpo. Nós vamos observar que Jesus Cristo, ele contraria a lei, aleluia, dada a Moisés, porque ele chega diante daquele homem, ele diz, aleluia, prestando atenção na maneira como aquele homem chega, aleluia, prostrado, adorando, e ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus, sem muito assunto, sem muito argumento, ele apenas olha para o leproso para a gente ganhar tempo, aleluia, e ele diz, quero, seja limpo. Jesus não deu muito arrudeios,
Ele apenas disse: eu quero, seja limpo. Imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra. Mateus estava revelando que Jesus, ele possui poder sobre a lei, porque ele está acima da lei. Jesus, ele é autoridade acima da lei. Toda lei se submete a ele, aleluia, porque é ele que é toda, porque ele tem toda a autoridade. Quando aquele episódio termina, nós vamos observar que Mateus, ele vai descrever agora Jesus como aquele que tem autoridade sobre as autoridades. Chega um homem, não diz o nome dele, diz que ele é apenas um centurião. Ele tinha 100 homens que estavam sobre a sua tutela, 100 homens que estavam ao seu comando. A qualquer ordem eles saíam, a qualquer ordem eles executavam o que o seu comandante lhe pedia. E nós vamos observar que aquele homem chega desesperadamente aos pés de Jesus, e ele vai dizer: Senhor, socorre-me, porque o meu criado está terrivelmente ou violentamente atormentado. Quando Jesus olha aquela cena, Jesus imediatamente se prontifica para resolver o problema daquele homem. Só que aquele homem, ele surpreende Jesus, porque ele diz: não, Senhor, não é necessário tu ires lá, porque eu sou homem de autoridade, e eu tenho uma autoridade, eu sou homem de autoridade, tenho autoridade sobre homens, e também estou debaixo de autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, digo a um outro ele vem, e ele vem. Eu digo a outro executa, e ele executa. Apenas uma palavra tua, e o meu servo será curado. Aquele homem sabia de autoridade, porque tinha 100 homens que estavam sobre as suas ordenanças. Mas ele também entendia, irmão, que existia outras autoridades sobre ele. Nós vivemos em uma época onde muitas das vezes nós queremos exercer autoridade, mas também nós temos que observar que nós estamos por baixo de autoridade. Eu vivo uma geração que, por qualquer motivo, quer desobedecer ordens, decretos, mandamentos que muitas das vezes são dados por autoridades dentro da igreja. Mas aquele homem humildemente reconhecia que ele era autoridade, mas também ele estava debaixo de autoridade. E ele chega a Jesus Cristo. Um homem que era romano chega a um judeu lhe pedindo socorro. Quando Jesus olha para ele e ele se revela dessa forma, Jesus fica abismado e vai dizer: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluias. A fé daquele homem fez com que ele entendesse que Jesus estava acima não apenas dele. Jesus não estava apenas acima daquele centurião, mas Jesus também estava acima de qualquer autoridade. Jesus está acima dos faraós que surgiram no começo da história. Jesus estava acima dos reis assírios que governaram muito tempo sobre a terra. Jesus estava acima de Nabonito e toda a sua dinastia na Babilônia. Jesus estava acima do governo medo-persa, liderado, aleluia, por Ciro e por Dário. Jesus Cristo estava acima do governo da Grécia, liderada por Alexandre, depois da sua morte, governado pelos seus 5 generais. Jesus estava acima dos imperadores romanos. Jesus está acima dos governantes. Jesus está acima dos reis. Apenas uma palavra de Jesus para mudar a situação, aleluia, do mundo. Apenas uma palavra de Jesus para mudar o quadro clínico, para mudar a situação da tua casa.
Mas é necessário que você se chegue a Ele e reconheça Ele como aquele que tem toda autoridade. A fé daquele homem mobilizou o coração de Jesus. E a palavra de Jesus para aquele homem vai dizer a seguinte: vai, e como tu creste, seja feito. Aleluia. Quase a mesma palavra que ele também vai dizer para aquela mulher cananeia. A mulher cananeia chegou rogando, suplicando, e Jesus disse para ela retornar, porque a filha dela estava, aleluia, da maneira como ela quisesse. É como Jesus estivesse escrevendo: eu vou assinar esse cheque em branco e vou te dar para você fazer o que você quiser. Se o teu desejo é apenas que a tua filha fique curado, se o teu desejo é apenas que o teu servo seja curado, que assim aconteça. E a Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que não precisou o centurião chegar até a sua localidade, mas quando ele chegou na sua localidade, ele perguntou a que horas havia acontecido a cura do seu criado, e ele vai fazer a comparação. Foi a mesma hora que Jesus deu a ordem para aquela enfermidade o saltar. Aleluia. Você está aqui, irmão. Talvez você saiu de casa trazendo algum problema. Talvez você veio aqui, aleluia, com alguma dificuldade. Aleluia. Mas Jesus, ele tem toda a autoridade. Se você exercer sua fé nessa noite, aleluia. Nós estamos na campanha no mês de julho. Aleluia. Aleluia. Se você exercer sua fé, aleluia, algo extraordinário vai acontecer na tua vida, na tua casa, no teu ministério, aleluia, apenas com uma palavra do Senhor. Jesus possui autoridade sobre a lei. Jesus é autoridade sobre qualquer tipo de autoridade. Mas Jesus também é autoridade sobre as doenças. Ele entra na casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que em outros evangelhos vão chamar Jesus porque a febre dela estava muito forte. E diga-se de passagem que naquela época não existia nenhum medicamento que se tomasse a febre a deixasse. Aleluia. Mas Jesus indo prontamente pegou na mão dela, e a Bíblia diz que a febre a deixou. Aleluias. Naquela época não existia nenhum medicamento, nenhum dipirona, nenhuma Tilenol, nenhum remédio genérico para tirar ou aliviar a febre. E a febre, se ela fosse evoluindo, ela chegaria também até a morrer. Mas existia um ali que estava acima de qualquer, aleluia, enfermidade. Ele é o médico dos médicos. Ele chegou na hora certa e imediatamente a febre deixou aquela mulher. E a Bíblia diz que quando aquela mulher é curada, ela se levanta de repente e começa a servir aqueles que estão em sua casa. Aleluia. Eu quero acreditar que nessa noite Jesus vai entrar com poder de cura em pessoas que entraram aqui, que estão enfermas, estão com problemas sérios de saúde, ou deixaram pessoas com problemas sérios de saúde. Irmão, eu não estou pregando aqui, aleluia, algo que eu copiei. Eu estou pregando aqui algo que aconteceu, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e fiel. E muitas das vezes, em momentos como nós estamos vivendo, nós queremos viver o evangelho da superficialidade. Nós queremos o evangelho apenas, aleluia, da letra. Nós queremos viver o evangelho apenas da teoria e não acreditamos nos milagres de Jesus. Parece que eu estou vivendo um século onde a igreja, a Assembleia de Deus, que se nasceu debaixo do fogo,
aleluia, que se orava debaixo do fogo, que se pegava debaixo do fogo, que se acreditava, aleluia, e não precisava muito arrudeu, não precisava de uma oratória, de uma hermenêutica, aleluia, não precisava de uma exposição detalhada, não, era apenas Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus leva para o céu, e o poder caía, gente era curado, aleluia, para a glória de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus ainda é o mesmo, irmão. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E o que é isso para você? É nada. Se você exercer sua fé nessa noite, esse mal vai te largar. Esse mal vai largar o teu parente que você deixou lá em casa, na sua casa, enfermo, aleluia. Todo mal, irmão, súbito, não é só problema na carne, não. É também problema na alma, é problema no espírito, aleluia. Que muitos estão dentro da igreja, que estão passando, aleluia, por problemas psicológicos, por problemas na alma, e Jesus, Ele tem esse poder de curar, aleluia, a sua igreja. Oh, aleluias. Jesus não tem o poder apenas, não tem autoridade apenas sobre a lei, sobre as autoridades, sobre as enfermidades. Jesus também tem autoridade, aleluia, sobre a natureza, sobre os fenômenos meteorológicos. A Bíblia diz que ele entra em uma embarcação pequena juntamente com os seus 12 discípulos. Ele tem a intenção de ir para o outro lado, irmão. E quando estão no meio do percurso, começa a bater um vento, e a embarcação começou a ficar cheia de água. E os discípulos ficaram preocupados, porque quanto mais água tiravam do barco, mais a tempestade, ela se aflorava. Aleluia. Mais a tempestade, ela se agigantava. E pergunte, aleluia, pasmem os senhores e as senhoras, enquanto os discípulos estavam desesperados. Os discípulos, irmão, a metade ou a maioria entendiam das ciências marítimas. Eles conheciam o vento, conheciam o mar. Eles sabiam a hora certa e a hora exata de entrar e de sair. E muitas das vezes eles tinham umas técnicas de controlar, até chegar do outro lado da tempestade. Mas essa tempestade aqui, eles não conseguem dar uma direção. E eles se desesperam. E aonde é que Jesus está nessa história? A Bíblia diz que Jesus está dormindo. Aleluia. Enquanto você estiver nessa tempestade, nessa luta, aleluia, nesse vendaval, querendo que isso passe, trabalhando com tuas próprias habilidades, com os teus próprios conhecimentos, com tuas próprias forças, com o teu próprio intelecto, você não vai conseguir. Porque existem coisas que vão fugir das nossas probabilidades. São coisas que vão aleluia, sair do nosso controle, da nossa aljava de controle. Aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando os problemas eles se avolumarem, se gigantarem, e você não tiver mais força para resolver, você não tiver mais habilidade para controlar aquilo que, aleluia, automaticamente parecia controlável,
Não se esqueça que Jesus está ao teu lado, aleluia, só na espera de você acioná-lo para que ele venha resolver esse problema, porque os discípulos estavam apavorados, e a Bíblia vai dizer que quando eles acabaram todos os seus recursos, eles foram a Jesus. E se a gente for estudar o texto, irmão, a gente vai observar, ou Jesus era muito dormioco, porque tem aqueles camaradas, né, que dormem, que você chama uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, parece aquele menino quando vão para colégio de manhã, que você chama, e eles não se levantam. Só que Jesus aqui, a água estava batendo no barco, o barco era pequeno, automaticamente alguns pingos de água, ou água caía sobre o seu corpo, mas Jesus, nem aí, porque Jesus já sabia o que aconteceria quando ele desse a ordem final. Aleluia. Jesus já saberia que aconteceria com aquele vendaval e com aquela tempestade. Os discípulos se apavoraram, mas Jesus olhou para eles e disse: por que vocês são tão tímidos? Ou porque vocês temeis, homens de pequena fé? Jesus já tinha realizado alguns milagres, irmãos, e aqueles homens não entenderam. Mas quando Jesus Cristo falou para os homens, ele se levanta, repreende, aleluia, os ventos e o mar. E a Bíblia diz que se seguiu uma grande bonança. Aleluia. Não é porque Jesus está no teu barco, no nosso barco, não é porque confessamos a Jesus que nós vamos ficar isento de problemas, de dificuldades ou de angústias que podem nos assaltar durante a caminhada, mas nunca nós vamos estar só, aleluia, nesta caminhada. Jesus sempre vai estar ao teu lado, Jesus sempre vai, aleluia, observar na tua petição, aleluia, Jesus sempre vai dar uma ordem para que esse mal bata em retirada, para que esse mal cesse, para que esse mal volte para trás, aleluia. Sabe por quê? Porque ele tem autoridade. Nesse dia nós vimos aí as tsunamis invadindo alguns países, aleluia. Mas quando eu olho para Isaías capítulo 40, eu observo que Jesus deu até limite ao mar. Eu moro numa região praiana, aleluia. Eu olho para as ondas, irmãos, eu fico boquiaberto, porque quando eu medito nas escrituras sagradas, no Isaías 40, eu posso observar que talvez não seja pela própria natureza que a onda vem até ali, não, é por uma ordem de Jesus. Aleluia. Jesus tem tanto poder e autoridade, aleluia, sobre a natureza, que até os raios, irmãos, aleluia, ele não cai na terra antes de ele, aleluia, pedir permissão a Deus para cair. Você sabe quantas estrelas tem no céu? Nem os cientistas sabem. Eles dividem galáxias, mas as galáxias, eles dão uma quantidade de 7 sectalhões de estrelas. E isso é uma linguagem que não tem como se contar. Aleluia. E sabe o que é o que o meu Deus e o teu Deus, ele faz? Ele conhece cada uma delas e chama ela pelo nome. Você acha que está só nessa luta? Você acha que Deus te esqueceu? Mas não, ele dá ordem à natureza, porque ele está acima da natureza. Eu vejo pessoas perdendo a paz, preocupada. Jesus está no controle, homem. Jesus está no controle, mulher. Não
tenha medo, aleluia, porque Ele é o Senhor da autoridade. E para terminarmos, Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles jovens, eles eram tão terríveis, irmãos. Eles eram de tão alta periculosidade, que muitos evitavam passar próximo daqueles homens. Aleluia. Corriam, não chegavam perto. Tem um dos evangelistas que vai dizer, que vai retratar apenas um, diz que ele se rasgava com pedras, colocava correntes, ele quebrava, colocava cordas, ele quebrava, passava dia e noite gritando, e as pessoas evitando. Quando Jesus desce da embarcação, Jesus não vai até o encontro deles, eles vêm até o encontro de Jesus, aleluia. E quando eles vêm adorando, porque eles reconhecem quem Jesus é. Aleluia, aleluia. Jesus apenas dá uma ordem para aqueles demônios saírem daqueles dois jovens, e imediatamente aqueles jovens ficam curados. E eu termino a pregação assim: o leproso, o centurião e a tempestade foram até Jesus. Aleluia. Mas todos os problemas foram solucionados, porque Jesus está acima de qualquer problema. Ele foi até a sogra de Pedro e aquele problema foi solucionado. Eu não sei se ele vai de encontro ao teu problema ou se você vai ao encontro dele com problema. Eu só venho te avisar nessa noite, e aqui eu já termino, que independente se você vai ou se ele vem, ele tem a solução para o teu problema. Eita!